Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E hoje é a nossa coluna sobre história do cristianismo. Você já tem o meu livro Entusiasmo e Poder, uma história do cristianismo? Você deveria ter, viu? Porque é um livro em que eu apresento a história da igreja desde o nascimento de Jesus até a idade contemporânea. O link para adquiri-lo está aqui na descrição, é baratinho e você vai gostar da leitura que vai fazer nesse livro, com certeza. E hoje eu quero falar sobre uma temática bastante importante da Idade Moderna, que é o movimento pietista. Você já ouviu falar de pietismo em algum momento dos seus estudos? Pietismo é um movimento que surge no luteranismo, né? O pietismo é uma corrente que, anos depois da Reforma Protestante, surgiu dentre os setores luteranos. Os primeiros nomes ligados ao pietismo estavam analisando que o luteranismo havia se formalizado demais depois desse período aí entre a Reforma e o século XVII, XVIII, né? Início do século XVIII. E que era necessário recuperar um cristianismo prático, um cristianismo ativo, um cristianismo que buscasse a contemplação e a piedade, e não apenas um cristianismo que se tornaria refém dos dogmas e das concepções formais de doutrina e de teologia, né? Então, dessa maneira, surge um movimento pietista que o nome vem da palavra piedade. Pietista é alguém que pratica a piedade. Piedade está ligada a uma vida pia, que é o contrário de uma vida impia, ímpia, né? Uma pessoa pia é alguém que pratica as orações, pratica a bondade para com os outros, pratica as ofertas para com os menos favorecidos, é alguém que lê a Bíblia de forma contemplativa, é alguém que pratica a espiritualidade e as orações na sua vida pessoal. Essa é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que não tem como objetivo a malícia, fazer o mal para as outras pessoas, enfim. O nome piedade, né, do pietismo, vem de um livro escrito por um dos primeiros ícones desse movimento, que foi o Philip Jacob Spener. Um nome bastante importante, né? E algumas pessoas, quando ouvem falar de um movimento espiritualizado, um movimento que buscava a prática de piedade, pensam em algo apenas contemplativo, em algo apenas pentecostal. Mas esse camarada, o Spener, ele era um intelectual também, porque durante boa parte da história do cristianismo, a prática da piedade, a prática e a vivência da espiritualidade andou de mãos dadas com uma vida intelectualmente aprofundada, com uma vida que se buscava a intelectualidade, a erudição, né? Porque durante a grande parte da história do cristianismo, isso nunca foi divorciado, isso nunca foi separado. Os pietistas eram praticantes de uma vida avivada, mas eram grandes intelectuais. John Wesley também assim o foi, né? E grandes nomes assim foram. Um tempo para cá no Brasil que ganhou espaço essa aberração teológica, que é achar que uma pessoa avivada não pode ser intelectual porque a intelectualidade esfria. Não, a intelectualidade ela coloca as pessoas com os pés no chão. Ela impede as pessoas de serem induzidas e enganadas por qualquer pregador carismático que seja. Ela impede as pessoas a cair no conto do vigário, né? Porque numa espiritualidade cristã, bíblica, ligada a Jesus de Nazaré e em harmonia com a história da teologia, intelectualidade e espiritualidade andam de mãos dadas e não se separam em momento nenhum. E o Philip Jacob Spener escreve um livro chamado Pia Desideratio, que significa em português desejos piedosos.
e esse texto é quase que um texto fundante do movimento, que é conhecido como pietismo por causa desse texto. É uma busca por uma fé viva, e uma fé viva que não era apenas sentida, mas que se expressava através de evidências concretas, visíveis, que é uma coisa também bem legal do movimento pietista, né? Não faz sentido você dizer que crê em Jesus se você é uma pessoa odiosa, se você não ama ninguém, se você não cuida de ninguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outro ponto importante são os 3 fundamentos do pietismo, que é a ortodoxia, uma crença correta, a ortopraxia, uma praxis correta, e a ortopatia, que são sentimentos corretos. Muitos fundamentalistas se importam apenas com uma ortodoxia, com crenças, doutrinas consideradas por eles corretas, mas se esquece que no movimento pietista também tinha os sentimentos corretos e a prática correta. O Spener faz um trabalho com grupos pequenos que se reuniam para ler a Bíblia, para se aprofundar numa leitura orante sobre a Bíblia, para fazer orações em comum, e ele compartilha, inclusive, de valores essenciais da reforma protestante, como o sacerdócio comum de todo crente. Ele não acredita em um grupo privilegiado de chamados por Deus, porque para ele e para a reforma, todas as pessoas que creem em Jesus são sacerdotes e sacerdotisas, cria no batismo infantil e cria também numa disciplina mais rígida para a vida comunitária. Há um pioneirismo missionário do movimento pietista, né, que quer levar essa mensagem para outras regiões, e inclusive um grande nome desse movimento é o conde Nicolás von Zinzendorf. O Zinzendorf era um conde, era uma pessoa abastada, uma pessoa com muitos fundos, e ele cria uma espécie de comunidade alternativa, de pessoas que vão viver nessa comunidade para se isolar das maldades do mundo, que vai ganhando um pouco dessa leitura sectária, dessa leitura dualista, né? E vai se tornando um movimento meio separatista em alguns momentos. E o Zinzendorf também investe em missionários que vão para essa comunidade se preparar e vão para outras comunidades, principalmente ligados ali aos países nórdicos, para pregar o evangelho. Por exemplo, ele manda missionários para a Lapônia, provavelmente tentou evangelizar o Papai Noel, fecha parênteses, manda missionários para a Groenlândia, para o extremo norte da Europa, mas também para outros lugares, manda para algumas ilhas do Caribe, para a Índia, né, e faz alguns movimentos nesse sentido. Existem 4 marcos essenciais do pietismo, que é um cristianismo interior e experimental, que começa de dentro e vai para além disso. Um cristianismo tolerante, que bom que todas as igrejas evangélicas no Brasil entendessem que o cristianismo ele é tolerante, ele é respeitoso, que até os pietistas entenderam isso, né? Um cristianismo visível, que não é apenas falado, que não é apenas de boca, que não é apenas de carteirinha de membro, mas se vê uma pessoa cristã mais do que pelo que ela fala, mas pelo que ela vive, pelo que ela pratica. E o 4º ponto, um cristianismo ativo, que está em movimento, que não é vivido apenas dentro da igreja, mas na vida concreta, de uma maneira visível. O pietismo ele influencia muitas pessoas de diferentes correntes da espiritualidade. Por exemplo, John Wesley, o pai do movimento metodista, que é o antecessor do pentecostalismo, ele tem uma experiência de transformação na sua vida quando ele encontra os irmãos morávios, que eram pietistas, e que quando o barco que ele estava afundando, e ele desesperado, ele encontra esses irmãos morávios orando e contemplando a Deus. Bom, é legal, né? É um equilíbrio invejável, né? No momento de catástrofe, a pessoa orar a Deus, mas também isso beira com a
alienação, né? Vamos falar o que é verdade, porque a gente tem muito essa leitura fofinha de quem ora e quem contempla e tal, mas pé no chão não faz mal para ninguém. Mas, de qualquer maneira, os Irmãos Morávios eram um grupo muito interessante, que acrescentou muito na vida de Wesley e que foi um fator transformador na sua jornada. Ele que também, além de um avivado, era um intelectual que buscava essa intelectualidade todo dia da sua longa vida. Influenciou também o pietismo o Friedrich Schleiermacher. É isso, Schleiermacher, pai do liberalismo alemão, que algumas pessoas, de uma maneira ignorante ou mal intencionada, tentam dizer que o liberalismo é um mal para a igreja de hoje. Com o fundamentalismo que está aí, não precisa de nenhum outro mal, não, meu irmão. Isso aí já destrói tudo e já destruiu grande parte desse movimento aqui no Brasil. E é um caminho sem volta. Eu tenho falado isso aqui no canal, né? Mas o Schleiermacher admirava o pietismo e, no seu tempo, o pietismo tinha tomado um caminho anti-intelectual que ele não só não seguiu o pietismo por essa vertente, porque, fora isso, ele entendia que era um movimento muito necessário, inclusive. E o grande, o magnífico Karl Barth. Também o seu pai era um teólogo de tendências pietistas. E o Barth só não seguiu o pietismo também por conta do divórcio que naquela época havia entre a intelectualidade. Mas as marcas de um cristianismo ativo, vivo, concreto, também influenciou a carreira teológica e cristã de um teólogo grandioso como Schleiermacher e como Karl Barth. Esse é um vídeo falando um pouco mais sobre o pietismo. E se você gostou, ajude com o seu like. E ajude também esse canal a ampliar e a fazer cursos de teologia, de Bíblia, com qualidade, para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Para você nos ajudar, envie sua contribuição para a chave Pix ou se torne um apoiador lá na plataforma Apoia-se, ou então envie aqui o seu valeu demais, ou seja membro do canal. São várias as possibilidades de você nos ajudar, só não pode ficar de fora. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.